Bem-vindos a uma nova análise da Gato Blanco BI. Seguimos com a Plásticos Del Sur, e hoje é a vez da parte mais incômoda de qualquer processo de compras, o momento em que descobrimos se o fornecedor cumpriu o que prometeu. No vídeo anterior vimos como nasce uma solicitação e como se escolhe o fornecedor, priorizando o preço em vez de prazo. Hoje vamos ver o que acontece depois, quando esse fornecedor escolhido pelo preço precisa cumprir uma data e uma quantidade. E o dado que vai guiar todo este vídeo é este: 11,95 dias de lead-time contratado contra 14,25 dias de lead-time real. Esse desvio de 2,3 dias é a porta de entrada para tudo que vamos contar hoje. Esta segunda entrega junta duas seções do dashboard que compartilham métricas espelho, pedidos de compra e recebimento e cumprimento. Faz sentido vê-las juntas porque cada pedido tem sua contraparte no recebimento, o que foi pedido contra o que chegou, o prazo combinado contra o prazo real. Estamos falando de 189 pedidos de compra por 3,01 milhões de reais e 166 recebimentos registrados por 2,66 milhões. Vamos aos 5 pontos-chave. Antes de falar de recebimento, é preciso entender de onde saem esses 166 recebimentos que vamos analisar. Dos 189 pedidos totais, 146 chegaram ao status recebido, ou seja, 77,2%. O resto se divide entre 13 pedidos parciais, 5 cancelados e 25 que ainda estão emitidos, em trânsito. Isso explica porque a análise de recebimento trabalha com 166 recebimentos, inclui pedidos completos e parciais que já geraram pelo menos uma entrada de mercadoria. É um funil saudável em termos gerais, mas já deixa a primeira pista. De saída, quase 1 em cada 4 pedidos não está totalmente fechado. Em dinheiro, estamos falando de 3,01 milhões de reais comprometidos nesses pedidos. E aqui vem a primeira comparação importante do vídeo. Desses 3,01 milhões pedidos, foram recebidos efetivamente 2,66 milhões, cerca de 88%. Já começamos a notar o padrão. O que entra é sempre um pouco menos, um pouco mais tarde, do que foi assinado no pedido. Vamos agora ao coração do vídeo. Quando a Plásticos Del Sur emite um pedido, o lead-time contratado médio com seus fornecedores é de 11,95 dias. Ou seja, quase 12 dias é o que se assina no papel. Mas, na prática, o lead-time real médio é de 14,25 dias. A diferença é de 2,3 dias, quase 19% a mais do que o combinado. Não parece um desastre operacional, mas é um padrão sistemático. Não é um fornecedor pontual se atrasando, é a média geral do sistema que corre mais devagar do que o assinado. Se você está do lado do planejamento de produção em Curitiba ou Joinville, este é o número que deveria somar como colchão de segurança ao planejar estoque. Agora, um esclarecimento importante antes que alguém se assuste. Neste mesmo gráfico aparece um pico de 672 dias de lead-time real em um pedido ligado à Global Polymer Trading. Esse número é um caso extremo pontual, provavelmente um pedido com alguma condição especial ou um erro de registro, e não representa o comportamento habitual. O resto dos pedidos se move numa faixa de 20 a 260 dias. Mencionamos isso para que ninguém interprete esse pico como se a empresa esperasse quase 2 anos por um pedido normal. É uma anomalia isolada, não a norma. Este é o achado mais útil de todo o vídeo. A conformidade em quantidade, ou seja, quantos recebimentos chegaram com a quantidade exata pedida, é de 80,7%. Isso significa que 1 em cada 5 recebimentos chega com uma quantidade diferente da combinada, para mais ou para menos. Mas quando olhamos a conformidade em qualidade, o número sobe para 96,4%. 160 de 166 recebimentos passaram sem problema de qualidade do material. Essa diferença é chave para entender onde está o verdadeiro problema da Plásticos Del Sur. Não é que os fornecedores estejam mandando resina de má qualidade nem materiais defeituosos. O material que chega bem. O problema é logístico e de gestão de quantidades, entregas parciais, envios a mais, erros de separação do lado do fornecedor. Isso muda completamente a conversa com os fornecedores. Não é melhorem o controle de qualidade, é ajustem a exatidão no despacho de quantidades. E para completar o quadro, dos 166 recebimentos, 53 chegaram com atraso, 32%, e 22 apresentaram alguma divergência de quantidade ou qualidade, 13%. São os dois sintomas da mesma doença. O compromisso contratual nem sempre vira execução exata. Aqui é onde o dashboard nos dá nomes próprios. Lubri Chemical e Reciclaplast Ambiental empatam no primeiro lugar do ranking de divergências, com 5 casos cada uma. E não é coincidência, as duas também aparecem entre os fornecedores com maior atraso médio. Lubri Química com 2,72 dias de atraso médio e Reciclaplast com 1,52 dias. Quando o mesmo fornecedor combina divergências frequentes com atrasos acima da média, deixa de ser coincidência estatística e vira um padrão de desempenho.
Esses são os dois nomes que eu levaria à próxima reunião de compras para conversar condições, penalidades ou, no pior dos casos, avaliar alternativas. E há um terceiro caso interessante: a Global Polymer Trading lidera o ranking de maior atraso médio, com 3,18 dias, apesar de não ser dos fornecedores com mais volume de pedidos, apenas 17 pedidos, quarto lugar nesse ranking. Isso é importante porque descarta a desculpa fácil de compramos muito deles, por isso falham mais. Aqui não é questão de escala, é desempenho pontual desse fornecedor específico. Fechamos com um padrão geral que conecta tudo o que vimos. Os fornecedores com maior volume de pedidos, Recito a Plast, Lubriquímica, Química Especial Brasil e Global Polymer Trading, são basicamente os mesmos nomes que encabeçam o ranking de divergências e atrasos. Isso não significa necessariamente que sejam maus fornecedores, significa que, ao concentrar mais operações, tem matematicamente mais oportunidades de algo falhar. É uma leitura importante para não satanizar um fornecedor só por aparecer no topo dos dois rankings. É preciso olhar a taxa de incidência, não um número absoluto. Mas confirma que são esses os fornecedores onde vale a pena investir tempo em acompanhamento mais próximo, justamente pelo peso deles na operação total. Se eu tivesse que resumir este vídeo em uma frase, seria esta: a Plásticos Del Sur recebe materiais de boa qualidade, mas nem sempre no tempo nem na quantidade que assinou. O time real supera o contratado em quase 2 dias e meio, e a conformidade em quantidade, 80,7%, está muito abaixo da conformidade em qualidade, 96,4%. Já sabemos que o problema não está no que se compra, e sim em como a entrega é executada. Na próxima entrega vamos fechar o círculo do processo de compras falando de pagamentos e condições comerciais, para ver se essa brecha entre o prometido e o entregue também aparece na forma como a empresa paga seus fornecedores. Até a próxima!